está colando na área, mano. Sensacional demais. Roberta Arcoverde, Oh, mano. Olha só que loucura. olá, que prazer, que honra! Muito obrigada pelo convite. A honra é minha, você é louco. Muito legal, muito legal. Eu acompanho muito o que você faz. Eu sou fãzaço mesmo, tá ligado? Oh, Muito que foda, muito isso, foda. cara. Muito Nem louco, fala, muito eu que louco. Tô sou. muito feliz, mano. Olha aí, ó. Também, O um pessoal pouco tá amando o nervosa, podcast. porque. Olha aí, tá vendo? Não, um pouco nervosa, porque afinal, né? Muita responsa, muitos nomes sensacionais aqui que já faleceram. Que evento maravilhoso. Olha, eu tô até agora empolgadaça, porque eu nunca tinha participado de nada assim, cara, sério. Tá Tô muito gostoso. Tá muito legal. muito, muito. Tô por aqui olhando as palestras desde de manhã e caramba, tá muito legal mesmo. É muito legal. Eu só tô o caco agora. A gente tá, ó, 22 horas e 36 minutos agora. Eu tô só o, né? Pó da rabiola. Só o Mas pó também, né? exato. Você Mas tá ainda aí desde. tô feliz, porque agora tem talks sensacionais, ó. Eu sou meio nerdolão pra caramba, assim, em relação a containers. Então eu fiquei pirando pra caramba aí no talk do Luiz, mano, porque eu acho muito foda esse esquema de você ir no whiteboard. Você vai acompanhando o raciocínio, é muito foda. E agora, mano, eu vou ficar pirando aqui no seu talk sobre observability, monitoração e esse tal de observabilidade. É isso mesmo, Roberto? Um pouquinho. Vamos mostrar um pouco de como a gente faz lá. Uma responsa muito grande, é, de fato, muito grande para a sua audiência falar sobre monitoramento, mas eu peço a paciência de todos com a minha nubice. Vamos tentar mostrar algo interessante. De forma alguma. E eu acho que é onde você trabalha, a galera acessa bastante, visita bastante o site da empresa lá, eu acho, não? Espero que sim, espero que sim. Fazer uma propaganda. Pessoal, alguém aqui acessou o Stack Overflow hoje? Porque a pergunta nem é se acessou, né? No, sei lá, na última semana, no último mês, né? Hoje, né? Ó, geral tá aqui, ó. Muita gente. O Dani Louco falando. Roberta é foda pra caralho. Sou fã. Sensacional. 5 palavras, 2 palavrões. Ó, os caras É aqui dos estão falando meus. assim, ó. O Jefferson tá falando até devagar, que eu mudei o tom de voz. Mano, eu tô tietando aqui também, caralho. Para com isso. Roberto, você quer compartilhar sua tela para que a gente Vamos lá, possa vamos começar. começar? Programação orientada a Stack Overflow, a galera falando. Foi aqui, deixa eu ver, deixa eu ver. Aí, está aqui. Muito bem. Roberta, seja muito bem-vinda. Espero que seja a primeira vez de muitas aqui no canal. Seria sensacional ter você lá no mutirão. Enfim, muitos, muitos, muitos vídeos pela frente. Arrebenta, o palco é seu. Senhoras e senhores, Roberta Arcoverde. Opa, vamos embora. Bom, obrigado mais uma vez pelo convite. Estou muito feliz de participar dessa iniciativa. Estou achando muito bacana. E, de fato, né, hoje eu nunca fiz essa palestra. Quando o Jefferson me convidou aqui para o evento, eu pensei, bom, eu trabalho numa empresa que não usa Linux e eu não sou DevOps, né? Eu sou desenvolvedora, mas eu acho que o monitoramento é algo que entrecorta todas as nossas carreiras e profissões aqui. E, portanto, tenham em mente que essa é uma palestra do ponto de vista de uma desenvolvedora, né? Partindo de uma desenvolvedora e como ela lida com o monitoramento. Então, tem um pouquinho de código, tem um pouquinho dos projetos open source da gente. Bom, aqui a gente vai falar de monitoramento num contexto que é uma aplicação web monolítica on-prem, multi-tenant de alta performance, que é, como já demos os spoilers aí, o Stack Overflow. Eu queria me apresentar rapidamente, para também não tomar muito tempo da apresentação, mas, enfim, eu sou recifense, eu sou desenvolvedora, na Stack Overflow sou tech lead, eu trabalho lá há quase 8 anos, né, um tempão, mas eu programo desde 2004, eu trabalho como desenvolvedora há mais tempo que isso. Além disso, eu faço uns podcasts aí, eu sou co-host do hipsters.tech e, mais recentemente, membro desses 2 programas maravilhosos que têm a ver com envolvimento com a comunidade, né? Então, sou uma pessoa muito atenta a essas questões de comunidade, eventos e palestras e divulgação científica. E esses 2 programas são o Alura Stars e o MVP da Microsoft, né? Como eu falei, eu trabalho no projeto .NET, Microsoft, enfim.
Mas vamos lá. Antes de começar a falar, eu queria primeiro dar para todo mundo ficar na mesma página, como diria a Vivi e a Mila, né, do Peixe Babel. Qual é o contexto da apresentação que eu estou fazendo da Stack Overflow, né? O Stack Overflow é um projeto .NET, C Sharp, .NET Core. Ele usa SQL Server como banco de dados relacional, que é nosso principal mecanismo de data storage, usa TypeScript no front-end, e a gente usa alguns outros projetos como Elasticsearch para indexação e busca dentro do site, embora o Google seja de fato o principal responsável por fazer busca de conteúdo com a gente. A gente usa o Redis para caching e mensageria, e usa JProxy ali na frente nos nossos load balancers também. E aí é um screenshot da nossa solução, né, que é .NET, como eu falei, a gente está em .NET Core, então, teoricamente, já somos multiplataforma, né, .NET Core 5, mas a gente ainda roda on-premise em máquinas Windows. E, bom, monitoramento, como eu falei, eu não sou SRE, não sou sysadmin, mas eu sou uma pessoa muito curiosa e eu gostei muito desse livro do Site Reliability Workbook, né, que é da mesma família ali da galera do Google, que tem o principalzão lá do Software Reliability Manual, se não me engano, não lembro o nome do livrão. E o que ele fala de monitoramento? Ele fala que monitoramento é aquilo que permite que a gente tenha visibilidade, né, no funcionamento de um sistema, sendo que essa visibilidade é um requisito fundamental para julgar a saúde de um serviço e para diagnosticar esse serviço. Então, eu estou sempre com isso em mente, né? Eu faço essas coisas para chegar nesses dois resultados, né? Para conseguir ter uma visão de quão saudáveis estão os meus serviços, a minha aplicação, e também para diagnosticar esse serviço quando algo dá errado. E quando eu penso em diagnóstico e monitoramento, eu penso em dois tipos de dados principais diferentes, de coisas que a gente teria que monitorar. Um é logs estruturados, né? Logs estruturados são informações um pouco mais detalhadas, que são excelentes para diagnósticos e para solução de problema, que é uma das coisas que a gente falou aqui há pouco. Mas não é tão bom para alerta e para tendência, né? Porque log estruturado, ele, pela própria natureza da informação, por você precisar de um detalhamento maior do dado que você está salvando, ele não consegue ser real time, né? Porque ele tem mais coisas para você salvar, então ele sempre vai seguir um pequeno delay com relação ao que está acontecendo na sua aplicação. E aí você tem, por outro lado, você tem métricas, que são informações mais pontuais, bem mais enxutas, né? Normalmente números com timestamp, com uma data, com um período, bem pouco detalhadas, mas excelentes para telemetria e alertas, que seria o outro caso, e também real time, né? As métricas, sim, elas nos dão uma ideia um pouco mais imediata do estado atual do sistema. Eu coloquei um terceiro aqui porque é uma coisa que a gente também usa do ponto de vista de monitoramento para coleta de dados, que é profiling, que são dados de performance de forma geral da aplicação e que são excelentes para mim, como desenvolvedora, para apontar tendências de crescimento e previsão de carga. Então, da mesma forma que a gente monitora métricas para saber da saúde atual e para diagnosticar problemas, a gente também monitora métricas de profiling, né, de benchmarking, enfim, para tentar ter uma previsão de para onde nosso sistema está indo e o que a gente precisa fazer para que ele não atinja certos pontos de falha, uma vez que a gente consiga identificar esses pontos no futuro. E aí eu vou falar um pouquinho de cada um desses tipos de dados e de como a gente monitora esses dados, tanto os logs estruturados quanto as métricas, e o que a gente faz com isso, como que a gente faz isso lá no Stack Overflow. Uma coisa bem curiosa que a gente faz, e que muitas pessoas acham que é uma completa loucura, e é mesmo um pouco maluco, a gente loga absolutamente todas as requisições que chegam nos nossos servidores, todas. Toda a requisição HTTP que chega nos nossos servidores são logadas num cluster store, num banco de dados SQL. Ou seja, toda vez que você digita, por exemplo, Stack Overflow e, sei lá, entra numa pergunta qualquer, ou faz um upvote, ou se loga, ou, enfim,
toda e qualquer requisição a qualquer um dos nossos serviços, não apenas o Stack Overflow, né, mas nossa plataforma de chat, nossos outros 170 sites, tudo isso acaba num banco de dados. E cada requisição é uma linha nesse banco de dados, a gente agrupa isso por mês, então a gente tem uma tabela por combinação de mês e ano, né? A gente agora está na tabela AJ Proxy 2021-08. E alguns dos dados que a gente inclui nessas linhas, nessas informações que entram lá, são, primeiro, dados do AJ Proxy, de performance, né, de tempo de resposta, coisas que ajudam a gente, o tempo que o load balancer, ou que a requisição passou, esperou na fila para ser servida, o tempo que a gente, que o web server levou para realmente renderizar a resposta, então, informações de performance, né, de forma geral. A gente também grava o número de consultas executadas no SQL, consultas no banco que foram executadas por aquela requisição. Então, por exemplo, eu sei de cor que quando você entra na nossa página de perguntas, são 4 consultas no banco que são executadas sempre. E o tempo que essas consultas levaram, via de regra, quanto mais quente o caminho que está sendo executado, né, quanto mais quente a requisição, e a nossa página de pergunta é a nossa página mais quente, são em torno de 3.500 requisições por segundo na nossa página de pergunta, e todas elas logadas nos nossos logs de tráfego. A gente guarda também quanto tempo as consultas, né, quanto tempo foi gasto naquela requisição só com SQL, só com consulta SQL. Curiosamente, nossa página de pergunta hoje renderiza num tempo médio de mais ou menos 20 milissegundos. E, como eu falei antes, são 4 consultas no banco que ela executa, e essas consultas todas, elas levam menos de 1 milissegundo para executar. Além do número de consultas e o tempo gasto com SQL, a gente também guarda o número de comandos redis executados em cada requisição e o tempo, o número de hits no Elasticsearch, e a gente guarda coisas, metadados da própria requisição, como, por exemplo, o user agent, para saber de qual browser, enfim, qual é o contexto daquela requisição que chegou. Por que a gente faz isso, né? Essa doideira. Ter os logs de requisição gravados, todos eles, é algo excelente para troubleshooting e para reproduzir problemas. É extremamente fácil refazer todo o fluxo que o usuário percorreu, do momento que ele entrou numa página até o momento, por exemplo, que ele encontrou algum problema e ele reporta esse problema. Mas, curiosamente, ter os logs de tráfego salvos também nos ajudou muito quando a gente enfrentou, talvez, o nosso incidente de segurança mais interessante, que foi em maio de 2019, quando um hacker conseguiu invadir parte dos nossos sistemas, e a gente conseguiu acompanhar tudo que ele estava fazendo através dos logs de tráfego, porque o miserável, enquanto nos atacava, enquanto tentava nos entrar nas brechas dos nossos sistemas, ele estava pesquisando como fazer determinadas coisas aonde? Sim, no Stack Overflow. Então, o hacker estava no Stack Overflow pesquisando como fazer para alterar uma configuração X de um IIS, por exemplo, e a gente conseguiu acompanhar tudo isso através dos logs de tráfego. Quem tiver interesse em ler essa história, eu deixei um link para o post, porque realmente é bem interessante. Exceções, a gente também guarda exceções, claro, como parte dos nossos logs estruturados. Para isso, a gente tem um projeto open source, chama Stack Exchange Exceptional, que é um coletor de exceções, e ele publica isso em vários tipos de storage diferentes, de acordo, né, você consegue configurar. Hoje a gente tem suporte para esses 4 tipos de storage, mas é extensível, você pode botar o seu próprio storage aonde você quiser guardar suas exceções. No nosso caso, assim como os tráfegos, logs de tráfego, a gente também guarda nossas exceções no banco. Hoje, o Exceptional, ele consegue logar até 100 mil exceções por minuto. Melhor não precisar disso tudo, né? Idealmente, a gente não está jogando tanta exceção assim. E ele agrupa duplicatas para ser um pouco mais eficiente, enfim. E é super fácil de usar. Eu coloquei alguns snippets de como usar ele no código, né? Se você tem uma aplicação
.NET Core, como a nossa, tem uma extensão de método que você pode chamar, app use exceptional, e você loga chamando o método log, é um método de extensão também em todo objeto de exceção. Mas isso tudo é só para coletar as exceções e os metadados das exceções. Para visualizar essas exceções, a gente tem um outro projeto open source chamado OpServer, que é um dashboard de visualização, não apenas de exceções, como tudo, muito mais. Eu vou mostrar alguns screenshots do OpServer de dados de verdade, tá? São dados de produção, alguns mais novos, outros mais antigos. Mas o interessante de falar aqui também é que o Stack Overflow é um produto que foi lançado em 2008. Então, a gente tem muita coisa construída in-house, porque na época não existia SignalFX, não existia Grafana, não existia um monte de coisa que hoje existe. E, portanto, tem muito projeto que a gente construiu lá e como funciona, a gente continuou usando, alguns a gente migrou, outros não. O OpServer é um que a gente ainda utiliza bastante. Então, essa é a nossa visualização, por exemplo, de todas as exceções que chegam enfim, que são lançadas pelas nossas várias aplicações, né? Eu estou vendo aqui as exceções do Core Q&A, que são os sites de perguntas e respostas, incluindo o Stack Overflow, e aqui a gente tem uma visualização simples de quanto tempo atrás a sessão foi lançada, uma mensagem, qual foi a URL, qual é o site, qual foi o servidor onde a sessão foi lançada, e aqui, como eu falei, ele agrupa, então, por exemplo, essa sessão foi lançada 3 vezes, essa 2. Aí, se você clica numa exceção dessas, vamos dizer que eu escolhi uma exceção, sei lá, de alguma coisa do banco, a gente tem algumas exceções de banco aqui, ele vai para essa visualização aqui, que é super útil, que primeiro mostra todo o stack trace da exceção, para eu saber exatamente que caminho a requisição percorreu no código até que a exceção fosse lançada, mas também, de novo, isso é uma visualização de produção, tá? Isso é um dado de verdade. Mas também qual foi, nesse caso é uma exceção de SQL, então eu quero saber qual foi a consulta que deu ruim, né? Exatamente qual consulta. E se você olhar aqui embaixo na consulta, que foi logada nessa exceção, ele tem também essas anotações em verdinho aqui, que tem a linha de código onde essa consulta foi definida. Então, é super prático para fazer troubleshooting, porque a partir da exceção, na minha ferramenta de monitoramento, eu chego exatamente na linha de código que define, não só na linha de código que jogou a exceção, mas na linha de código que define a consulta SQL, nesse caso, que causou o problema. Então, é muito fácil para a gente fazer o tracing total, desde o erro até a causa do erro, né? Só que o OpServer ele não é só para visualizar exceções, ele é um dashboard completo de operações. Então, aqui, por exemplo, é uma visualização do nosso JProxy, né, do dashboard do nosso front, e tem todos os nossos servidores. Eu falei antes que o Stack Overflow, hoje em dia, a gente recebe em torno de 5.000 requisições por segundo. É uma aplicação on-premise, e é uma aplicação que roda em 9 servidores web, são esses 9 que a gente está vendo aqui em cima, né? E são 9 servidores que rodam a uma capacidade de mais ou menos entre 2% e 5% de CPU, então eles são extremamente eficientes. Pelo OpServer, a gente também consegue, por exemplo, tirar servidor de rotação, colocar em drain. Aqui eu tenho os status do AJ-Proxy, né? Tá tudo L7 ok, que é o status do nível 7 de rede, está tudo certo. E, enfim, eu consigo, por exemplo, ver que aqui tem um nó que está vermelho, que está com algum problema, está down, e eu tenho outro nó que está em manutenção. Isso tudo também é open source, claro, tem aqui, para quem quiser, eu deixei o link do GitHub aqui em cima. E aí, além de mostrar o nosso front, todos os servidores e qual o status dos nossos servidores, a gente também tem, dá para ver até no menuzinho antes aqui, ó, temos esse dashboard e a gente tem uma seção para cada parte da nossa infraestrutura. Então, se você quiser olhar nossa infraestrutura de banco, por exemplo, uma outra informação bacana do OpServer é que ele me dá as minhas top queries no banco, na média por minuto. Então, isso é muito prático também para fazer a otimização. Eu consigo ver quais são as consultas que estão tomando mais tempo do banco, ou que estão sendo mais executadas, ou que estão levando mais tempo durante a execução, né? Então, por exemplo, nossa primeira consulta aqui, ela está no tempo de monitoramento que a gente está vendo, ela foi executada 1.720 vezes, né? E aí essa aqui é exatamente o SQL que está sendo executado.
qual o tempo médio que ela está levando para executar, enfim. É uma excelente ferramenta, como eu falei, de encontrar e reduzir os gargalos da nossa aplicação. E aqui, mais uma vez, né, um exemplo de log estruturado nesse caso. E aqui é uma outra visualização de um servidor de banco nosso, no Observer. Então, eu consigo ver estatísticas de infraestrutura, como está a utilização de CPU, como está a memória. Esse aqui eu sei que é o banco do Stack Overflow, porque ele tem 1,5 TB de memória, para vocês terem ideia. É um servidor SSD, e ele é extremamente rápido, né? Só dá para fazer on-prem esse tipo de coisa. 1,5 TB de memória na nuvem, eu nem consigo pensar quanto custaria um negócio desse. Mas, enfim, o nível de detalhes que a gente consegue, ó, aqui eu tenho um gráfico, por exemplo, da utilização de CPU nesse servidor e da memória, né? A gente está sempre topada na memória, porque quanto mais informação eu consigo deixar em memória, mais rápido o meu site vai responder, né? O acesso à memória é muito mais rápido que o acesso em disco. E o banco inteiro do Stack Overflow, inteiro, tem em torno de 5 terabytes. Então, a gente consegue carregar em memória aqui um pedaço significativo desse banco, o que também ajuda muito a tornar o nosso site mais rápido. E aqui é o nível de detalhe que o Observer dá para a gente, né? Qual o modelo da CPU desse servidor. De novo, isso aqui é tudo dado de produção, tá? A gente é super transparente com relação a essas coisas, temperatura, enfim. Realmente é uma ferramenta extremamente detalhada, que a gente construiu lá atrás porque não existia nada que nos servisse, mas que a gente usa até hoje porque ela nos dá um nível de informação bem detalhado mesmo. Vamos falar um pouquinho das métricas agora, que é mais fácil, né? Bom, eu sei que a gente, quando fala em métricas, tem 2 tipos de métricas que a gente coleta, principalmente, né? As métricas de produto e as métricas de sistema, no nosso caso. As de produto, eu diria que quem se interessa mais por elas são os Product Managers, desenvolvedores e, por último, os SREs, né? E as de sistema, elas têm o contrário. Os SREs se interessam muito por elas, os desenvolvedores também, mas aí o pessoal de produto liga menos. E, por exemplo, como métrica de produto, coisas que a gente monitora é o número de perguntas criadas na plataforma e o número de sign-ups. Enquanto que de sistema a gente está mais preocupado com coisas do tipo o tempo médio de resposta e o número de alocações, por exemplo. Então, vamos olhar um pouquinho essas nossas métricas. Bom, a gente também tem um projeto open source para coleta de métricas, que é o StackExchange.metrics. Ele é um client.NET para coletar uma série de métricas comuns, digamos assim, tanto de runtime e processo do próprio .NET, quanto de aplicações ASP.NET Core, porque esse é o nosso contexto. Então, algumas das coisas que já vêm com o Stack Exchange Metrics, por exemplo, são métricas de garbage collection, de CPU, memória virtual, tudo aquilo que a gente estava vendo ali no Observer, por exemplo, mas também coisas como número de threads em execução, de exceções, o Large Object Heap, para saber qual o tamanho, né, em memória dos grandes objetos da aplicação, o que elas estão ocupando. E a gente tem suporte a counters. Quem viu a palestra de OpenTelemetry viu um pouquinho sobre o que são counters e gauges. Então, você consegue definir contadores, você consegue definir gauges, né, que é uma informação em um determinado, que muda ao longo do tempo, mas é uma informação fixa, como, por exemplo, nível de memória, nível de CPU e tal. E ela dá suporte a tags também. Então, você consegue, para cada métrica que você coleta, taguear de acordo com, por exemplo, no nosso caso, a gente sempre tagueia com o nome do servidor. Eu mostrei ali atrás que a gente tem 9 servidores web. Então, para cada métrica, por exemplo, o número de requisições, nesse caso é um exemplo de como a gente usa essa biblioteca no código, né? Você define aqui, nesse caso é uma métrica do tipo counter, é um contador, e eu estou contando o número de requisições para uma API que eu estou fazendo. E aí, nesse caso, automaticamente eu estou tagueando com o nome do servidor que está fazendo essa requisição. Então, quando esse gráfico ele é exibido aqui, nessa nossa outra ferramenta de visualização que eu vou mostrar mais na frente, eu consigo ver, nesse caso, por exemplo, o azulzinho aqui que está com esses picos é um servidor, o roxinho é outro servidor, e tem um azul mais claro aqui embaixo que é outro servidor. Bem,
Adicionar tags, né, no caso, como eu falei antes, é uma excelente prática para categorizar eventos. Além do nome do servidor, a gente sempre coloca, por exemplo, o status HTTP, quando é uma métrica que tem a ver com requisições, porque nesse caso, por exemplo, a gente está contando o número de requisições que a gente está fazendo para uma API, mas nem todas essas requisições vão ser bem-sucedidas. A gente vai ter várias que vão ser, mas algumas eventualmente vão falhar ou vão encontrar erros inesperados. De repente, a API caiu do ar, está retornando um not found, está retornando um 500, enfim. Esse status a gente coloca na mesma métrica como uma tag. Então, a gente consegue diferenciar nas ferramentas de visualização de acordo com o que a gente está interessado em ver. E também é importante anotar situações importantes. Uma coisa que a gente sempre faz também é, por exemplo, quando está fazendo atualização do servidor, patching, ou quando tem um incidente, a gente coloca anotações dos dados, e essas anotações são renderizadas, por exemplo, aqui nesse evento, que é o número de sucessos de sign-up. Você vê esses losangos vermelhos aqui embaixo. Cada losango desse é um evento que foi anotado manualmente, né? Pode ser algo do tipo atualizando o servidor X, enfim. E assim fica também super fácil para os SREs de correlacionar esses eventos, essas coisas que a gente está fazendo, ou esses incidentes, com mudanças aqui nas tendências e nos gráficos que a gente observa. A gente usa o SignalFX para essas visualizações um pouco mais sofisticadas de métricas, né? SignalFX da Splunk, que é um dashboard, enfim, bem popular hoje em dia. A gente já usou Grafana antes, hoje a gente usa SignalFX. Esse é um dos dashboards que eu sempre tenho abertos, que mostra mais ou menos a visão de performance do sistema. Então, o tipo de métricas que a gente tem aqui, e a maioria delas são coletadas automaticamente pelo StackExchange.metrics, né, que é o nosso projeto de coleta open source. A gente tem, por exemplo, CPU. Aqui é da nossa camada de servidores web, né, são aqueles novos servidores web, então é a camada de aplicação. Você pode ver aqui que a CPU desses servidores, ele varia está aqui entre 1% e 2%, sobe um pouquinho para 3% aqui, mas não chega nem a 4%. Então, a gente tem bastante espaço para crescer e para aguentar eventuais ataques. Às vezes a gente é atacado, a gente nem percebe, porque, nossa, subiu para 20%, sabe? E ninguém notou. Então, tem essa vantagem. Mas fora a CPU, tem outras métricas extremamente interessantes, como está o tamanho da nossa heap, o número de alocações que a gente está fazendo de memória, as várias gerações de memória aqui de objetos antes de serem coletados, né, pelo garbage collector, pela coleção de lixo. Aqui tem o large object heap, que eu mencionei, né, que é onde ficam alocados os objetos que são muito grandes. E o número de threads rodando, a gente tem um monte de processos em background que são executados como threads dedicadas no sistema, tem ali sempre a gente tem em torno de 200 threads concorrentemente rodando na aplicação, fora as threads principais. E também alguma coisa como o número de requisições que falharam e tal. Eu gosto muito desse gráfico, por isso que eu quis deixar ele num lugar separado. Esse aqui é o nosso gráfico de tempo de requisição, de page load, né, de quanto tempo leva para carregar a nossa página. Nesse caso, é a página de homepage. E ele é quebrado por quais componentes da página tomaram mais tempo. Então, você pode ver aqui que o gráfico tem uma parte verdinha, que ela ocupa mais espaço, mais área, e essa parte verdinha é SQL. Então, as nossas páginas, o gargalo de optimização para renderizar qualquer página do Stack Overflow é banco. E é banco porque todo o resto é extremamente otimizado. Tem um pouquinho de Elastic aqui em alguns picos e tal, mas na média dá para ver que o maior impacto que a gente tem para a renderização, o tempo de renderização é de banco. E isso aqui o que faz funcionar são aquelas tags que a gente coloca também nas métricas de tempo de renderização. Bom, e aí o que a gente faz? A gente coleta esse monte de coisa, coleta log estruturado, coleta um monte de métrica e usa para quê? Uma das coisas para qual a gente usa é alertas, né? Para fazer alertas de, enfim, de várias coisas estranhas que acontecem. A gente tem o que a gente chama de alertas imediatos, que é
assim que o incidente acontece, faça alguma coisa. Essa alguma coisa, no nosso caso, é postar nas nossas ferramentas de chat, via de regra, a gente tem um bot chamado Hair on Fire, literalmente, o meu cabelo está pegando fogo, e esse bot fala no nosso chat sempre que uma exceção, por exemplo, é lançada num ponto crítico da nossa aplicação. Então, a gente tem um códigozinho aqui, né, que coloca post to chat, né, poste essa mensagem no chat. E isso é altamente configurável, você pode dizer em qual sala de chat você quer postar. Use com cuidado para evitar barulho. Mas esse é um dos alertas que, quando acontece, normalmente chama a atenção de todo mundo que está no chat. Opa, alguma coisa séria aconteceu, vamos investigar. O bônus é que ele aceita também Markdown e links que vão direto para a nossa ferramenta de monitoramento de exceções. Então, sempre que tem você pode passar uma exceção aqui nesse método, opcionalmente, e você clicando aqui no View Error, né, nesse link que é renderizado, você cai direto lá no Observer quando eu mostrei o breakdown da exceção, então fica super simples de ligar tudo que está acontecendo, uma coisa com a outra. E outros alertas que a gente tem alguns que tem mais a ver com a operação, né, quando, por exemplo, quebra uma build, ou os testes não passam, a gente também posta no chat, que hoje em dia talvez seja a forma de alertar mais comum. Ou então, quando métricas divergem do esperado. Eu falei que a gente usa SignalFX. SignalFX tem suporte nativo para um monte de configurações de alerta. As mais interessantes para mim são as de tendências que divergem, né? Então, quando você tem, por exemplo, a gente tem uma tendência de tráfego muito padrão. O tráfego acontece de segunda a sexta e ele cai nos horários que os Estados Unidos e a Europa estão dormindo, né? Cai um pouco e depois sobe em horário comercial nessas zonas. Então, se chegar numa bela quarta-feira e o nosso tráfego divergir, ele não subir tanto quanto ele deveria subir, a gente tem um alerta para isso. Claro que a gente teve que calibrar bastante coisa durante feriados, né? Porque ele tinha muitos falsos alertas nesses casos. Timeouts, né? Requisições que a gente fica fazendo health checks para alguns serviços, e sempre que esses serviços demoram para responder, e a gente pega esses timeouts, a gente também alerta, e número de erros, né? Então, nesse caso aqui, por exemplo, no SignalFX, eu tenho um alerta, um conjunto de alertas para alguns dos serviços que a gente tem, incluindo nossa própria API e nosso Elastic, nosso servidor de Elasticsearch, né? Então, a gente periodicamente pinga esses serviços, e se eles responderem alguma coisa inesperada, a gente dispara o alerta. E aí tem o que a gente chama de alerta local, que é mesmo em tempo de desenvolvimento local na minha máquina, a gente usa uma ferramenta também open source, também criada em casa, que é chamada Mini Profiler. O Mini Profiler, ele coloca essa janelinha na sua página, com um número, esse número é o tempo que levou para aquela página para renderizar, e aqui vocês estão vendo que a janelinha está vermelha, aqui ela está pretinha. Quando ela está vermelha é porque algo jogou uma exceção, né? Uma exceção que foi... Eu acho que... Aí, voltou? Opa! Voltou, beleza. Pronto. Eu escutei que o fone deu um... Peraí. Pronto. Aqui uma exceção que foi engolida, mas que foi logada. Então, eu, como desenvolvedora, quero saber que houve uma exceção logada aqui. Aqui não. Aqui a requisição da página executou, retornou e não aconteceu nada. Eu vou demonstrar um pouquinho para vocês mais do Mini Profiler antes do fim. Mas, bom, coisas que a gente sempre fica atento no caso de alertas é principalmente cuidado com barulho, né? Quando um alerta começa a acontecer demais, com muita frequência, é comum que a gente comece a ignorá-lo, especialmente se for um falso positivo que acontece muito, né? Tipo, a gente já aconteceu de alguns alertas, a gente, isso aí é intermitente, então ignore, e aí aquilo vai acumulando, vai virando barulho e ninguém nunca resolve. Então, é importante ter cuidado com isso. Agrupar alertas também e desligar alertas das dependências. O que isso quer dizer? Às vezes, por exemplo, digamos que o Elasticsearch caiu, e quando o Elasticsearch cai, a nossa busca cai. Quando a nossa busca cai, outras coisas que dependem da busca também começam a jogar alertas ou exceções. Então, é importante saber
que no meio desse monte de alertas e de exceções vai ser muito difícil você identificar a causa raiz. Então, ter alguma forma de desligar os alertas das dependências para que você consiga focar só no que é importante e não ficar com aquele barulho, é super interessante. Mas todo mundo tem que lembrar de religar esses alertas quando o problema estiver resolvido, evidentemente. Real time, preferencialmente, né? Alertas, eles só são importantes, só são relevantes se eles estão reproduzindo um problema que está acontecendo neste momento. Então, daí vem a importância das métricas refletirem o estado atual do sistema, né? E serem o mais real time possível. Mudanças de tendências, a gente já falou, dos feriados. E a gente tem também níveis de severidade diferentes para problemas com urgências diferentes, podendo chegar até o ponto de, por exemplo, fazer um pager duty ou mandar uma mensagem para o celular dos nossos queridos SREs. Bom, aqui é um resuminho dos projetos que eu falei durante a apresentação, só para ficar como o resumo mesmo, como sumário, e eu teria um lugar só para quem quiser dar uma olhada, são todos open source, né, tanto o OpenServer, Mini Profiler, enfim. E agora eu queria mostrar rapidamente o nosso Mini Profiler. Bom, aqui é o meu ambiente local, tá? Eu estou desenvolvendo, e esse aqui é um Stack Overflow local que eu tenho. Toda página que eu clico, toda vez que eu dou um refresh, enfim, qualquer interação que eu faça aqui, o Mini Profiler vai recarregar com as informações dessa página. E aqui é tudo que o Mini Profiler coleta para a gente. Isso aqui eu tenho local e eu tenho em produção também. Então, em produção eu consigo ver essa mesma visualização com um breakdown completo, uma anatomia de tudo que aconteceu durante essa minha requisição. Então, aqui eu tenho, por exemplo, o trace de quais controladores foram chamados, quais métodos foram chamados, quanto tempo durou cada uma dessas coisas que aconteceu, quantas chamadas no Redis eu fiz, quantas SQLs, consultas SQLs eu fiz, quanto tempo percentualmente cada uma dessas coisas tomou para renderizar essa página. Tem aqui um breakdown dos eventos do cliente também, que é mais ou menos o mesmo que o nosso browser coleta. E o mais legal é que eu posso clicar nessas coisas. Então, aqui eu tenho, por exemplo, eu levei 118 milissegundos em 2 chamadas SQL. Se eu clicar, ele me diz exatamente quais foram esses SQLs que foram executados, que tomaram esse tempo. E em qual linha de código isso está. Então, eu consigo ir direto, fazer esse mapeamento direto do Mini Profiler para o código, para saber o que está acontecendo. Além do... Bom, isso aqui só mostra, diga-se de passagem, as coisas que duraram mais de 1 milissegundo. Se eu quero ver absolutamente tudo o que aconteceu, eu consigo também, mas aí, claro que é uma visão bem mais poluída. Todo profiling desse que acontece gera um identificador, token, e a gente salva no nosso banco em produção 1% de todos esses profilings que são gerados. Claro que só desenvolvedores têm acesso à ferramenta, mas a gente salva, via de regra, um breakdown de tempos para todas as requisições. Como eu falei antes, a gente também salva todos esses metadados aqui de tempo, esses dados agregados no nosso tráfego de log, mais os dados quebradinhos, assim, detalhados, a gente salva 1% deles também durante, se não me engano, hoje está em 60 dias, tá? Para fazer qualquer troubleshooting, sei lá, se eu faço uma alteração no banco qualquer e de repente algumas páginas começaram a dar timeout, mas não para mim, só para quem está na Austrália, eu consigo ver os profilings de quem está na Austrália através desse token que essa ferramenta gera. O Mini Profile, como eu falei antes, também é open source. E, para quem está curioso, vocês podem usar a ferramenta teststackoverflow.com, que é uma ferramenta que a gente tem para fazer a coleta dos tempos do browser em lugares diferentes do mundo. Como a gente está on-premise, nossos servidores estão nos Estados Unidos, isso significa que a experiência de um usuário que está lá é bem diferente da experiência de um usuário que está no Japão, e, portanto, a gente gosta de coletar essas métricas para ter uma ideia geral de como a experiência de usar o site no mundo inteiro. O que a gente faz aqui é que, se não me engano, 5% dos timings, né, que o navegador gera, isso aqui é tudo gerado pelo navegador, tá? A gente envia para os nossos servidores, a gente salva também, para ficar fazendo essas análises, e como, né, de boa fé, a gente mostra exatamente quais são as informações que a gente pega, que a gente leva para os nossos servidores aqui embaixo.
Bom, acho que era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Espero que tenha sido útil, que não tenha sido boring. Meu Deus do céu. Como assim, boring? Ó, É, foi sensacional. É um negócio. E o Stack Overflow. Primeiro, assim, parabéns. Sensacional demais. A sua explicação muito foda mesmo. E a minha primeira questão tipo, o Stack Overflow é de boa de você mostrar os dados. Você até comentou que eles são bem de boas em relação a isso. a gente, e talvez uma das coisas que eu acho mais legais, a gente tem realmente um forte apreço pela transparência, né? O nosso banco, você viu que eu mostrei consulta SQL, eu mostrei nome de Exato. tabela, mas o nosso banco todo é público. A gente faz um dump do banco inteiro de 4 em 4 meses. Quem quiser baixar para brincar com os dados, claro que a gente remove informação PII, informação dos usuários, mas os Sim. dados do Stack Overflow, eles são públicos e serão sempre, por uma questão de licenciamento, assim, a gente tem essa preocupação de garantir que o que você... É um site que é contra a comunidade que faz o site, né? Então, quem for data scientist, quiser, pode baixar o dump inteiro, são 5 terabytes, no caso do Stack Overflow, então... mas é tudo público, então a gente tem essa preocupação de propósito, é um dos valores, assim. Que sensacional demais, muito legal mesmo. E o volume também é gigantesco. Você falou que é 6.000 requisições, é isso, por segundo? 5 mil na média, em momentos de pico chega a 6 mil requisições por segundo, mas, por exemplo, são 11 mil consultas no banco por segundo. Exato. É 1 bilhão de consultas no banco por segundo, quase, E eu por dia, estava quase. pensando na quantidade de log gerado, né? Porque se são 6.000 requisições, imagina É. só, aí vai. As tabelas de log são o horror dos nossos DBAs, porque elas são bem grandes. A gente usa cluster, o nome é Cluster Column Store Indexes, né, para guardar esse tráfego de log, porque é de fato onde a gente tem mais volume de dados. E as consultas não são baratas, mas a gente não usa com tanto, a gente usa para fazer troubleshooting e diagnóstico, não é uma coisa que a gente está o tempo todo consultando, só quando precisa. Exato. Que legal. Então vocês já estão utilizando o que hoje a galera está chamando de observability, né? Há algum tempinho já, é evidente que ainda tem trace, outras coisitas mais, mas já tem bastante granularidade tem métricas e fácil de você explorando, fazendo o zoom in, né? Caindo cada vez mais. Exato. Exatamente. E é engraçado porque a maioria dessas ferramentas foi criada em 2010, Então 2011, isso que é muito então louco. precede muito o estado atual das coisas, mas é por isso que a gente foi aos poucos mudando. A gente hoje usa SignalFX, mas antes a gente não tinha, por exemplo, um dashboard de visualização tão bonitinho assim, né? Foram coisas que a gente também não fechou os olhos para o que existe lá fora, né? A gente foi incorporando. É lógico. Que sensacional. Roberta, muito obrigado mesmo pela sua participação aqui. Foi sensacional. Desculpe pelo atraso aí. Mano, Não, eu que agradeço. Desculpa se eu passei um pouquinho também. não tem Mas problema. Tipo, eu vou pedir desculpa para todos os outros depois de novo, porque, mano, é complicado. É muita gente, é muita gente. é muita gente, é muita Mas foi gente. Mas sensacional. parabéns, Muito estava parabéns pelo evento. acompanhando aí. Curtiu? Demais. Tá emocionadésima aqui. Muito bom. Oh, quero você de volta aqui então, hein? Vamos marcar alguma Vamos coisa lá embora. frente. Valeu demais, Roberta. Bom descanso aí. Aproveita bem o final de semana e mais uma vez, muito obrigado. Foi sensacional mesmo. Valeu, gente.